Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Giordano. E hoje vamos continuar vendo a classe de palavras, morfologia e mais uma categoria, pronomes. Então, o que é um pronome? Pro significa em lugar de. É toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, um substantivo. Vamos ver os exemplos. Exemplo 1. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Então reparem que no exemplo 1, o termo em destaque, o livro, ele é repetido nas 3 frases, por necessidade, já que tudo se referia a esse mesmo objeto, esse mesmo substantivo. Já no exemplo 2, eu vou deixar em destaque apenas a primeira vez, onde está o livro, pergunta. E já que eu vou repetir essa mesma ideia adiante, eu posso substituir. Então, alguém ouviu, ou então ele estava aqui. Ambos, tanto o quanto ele, são exemplos de pronomes. Sim, para quem está meio confuso, está vendo aí o. Esse o não é o artigo o, nem preposição, não existe preposição. Mas o que nós temos aqui é um exemplo de um pronome utilizando o. Ok? Vamos explicar mais adiante. Então, vamos começar com os pronomes pessoais. Serão sempre sujeitos da oração. Eu sei tudo sobre pronomes. Tu sabes que eu gosto de chocolate. Ele fará uma prova amanhã. Elas estudaram para a prova. Repare que cada uma dessas frases possui um pronome destacado aí em vermelho. São alguns dos pronomes pessoais do caso reto. Normalmente eles tomam a frente, eles são os agentes da ação. E agora vamos ver de forma completa. Nós temos sempre, no pronome do caso reto, 3 pessoas pelo singular, 3 pessoas do plural. Então, segue nessa ordem. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, cada um deles corresponde a uma pessoa da frase. Se for eu fiz isso. Se for eu mais alguém, se transforma em nós. Se for uma coisa mais íntima, mais próxima, eu uso tu. Nortista, por exemplo, nordestino, utiliza muito o pronome tu, que indica essa proximidade. O plural dele, vós. Um que é muito usado desde sempre, ele ou ela, para a terceira pessoa do singular. Se for para o plural, você acrescenta o S, eles ou elas. O que indica um pronome? Quem fala? Primeira pessoa do singular ou do plural. Com quem se fala? Segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular ou do plural. De quem se fala? Então, os pronomes que eu disse ainda há pouco, é para você entender quando eles são utilizados de acordo com a sua pessoa. Então, quem fala, o sujeito da oração, normalmente eu vou utilizar a primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Com quem se fala, meu interlocutor direto, próximo, eu utilizo a segunda pessoa. Agora estou falando de alguém ou sobre alguém, de quem se fala, terceira pessoa do singular ou do plural. Ok? E essas são nossas classificações, tá bom? Agora vamos ver os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles não são os sujeitos da oração, eles não estão à frente das frases. Eles são aqueles que são utilizados para não repetir, já se você utilizou o pronome do caso reto, por exemplo.
ele é uma forma de ajudar a não repeti-lo e trabalhar uma outra forma de ajudar a compreender a situação. E assim como ele tem as pessoas primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então nós temos uma pequena divisão nos pronomes oblíquos. Nós temos os pronomes oblíquos átonos, que têm uma menor ênfase, voltados para uma tonicidade mais fraca. E temos os tônicos, que estão voltados àqueles que têm mais uma ação de sujeito, né, mesmo que não esteja explícito. Por exemplo, o baque foi comigo, o problema foi comigo. Então, comigo é uma forma de dizer que eu sou o agente da situação. A ação aconteceu comigo. Então, ele assumiu de certa forma como sujeito da oração. Só que de forma indireta. Diferente do pronome do caso reto, que é direto, ele fez isso, eu fiz aquilo. Nos pronomes oblíquos, eles ocorrem, né, eles acontecem, eles são utilizados de uma forma indireta, né, não necessariamente para substituir logo de cara o sujeito. É melhor entender fazendo uma prática, né? Então nós vamos fazer algumas questões prestando atenção nisso, tá bom? Atividade. Nós vamos trabalhar com textos, viu, galera? Então eu quero que vocês leiam esse texto aqui, tá? E aí vem uma questão objetiva lá embaixo. No trecho, ele leva ao mundo inteiro várias notícias, a palavra destacada refere-se a. E aí eu já deixei bem claro aqui, de vermelho, onde está essa frase. E aí você só tem que reparar o que? Se já está sendo utilizado o pronome, sinal que ele está substituindo alguém, como eu falei antes. Então, para ajudá-los, vocês têm que prestar atenção nessa frase aqui, nessa oração. Tá? Leiam ela com calma, que ela vai ser a dica para você encontrar a resposta correta dessa primeira questão. Ok? Segunda questão. No fragmento, assim a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. A palavra em destaque, leitura, pode ser substituída por um pronome? Caso sim ou não, justifique sua resposta. Você vai me confirmar se sim ou se não. Mas eu quero a explicação de porquê, tá bom? Terceira, tem um trecho e aí pede-se: reescreva esse texto em seu caderno e substitua as palavras em destaque, estas que estão em vermelho, por um pronome do caso reto ou oblíquo. Tá? Observação: algumas palavras no texto poderão mudar de ordem para ter sentido. Eu vou dar dois casos aqui para vocês. Onde estão essas duas finais aí, livros e paralice? Elas vão poder ser substituídas por pronomes, só que elas vão mudar sua ordem na frase, para continuar com sentido. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Tá bom? E se vocês prestarem atenção, vão ficar logo depois de um pronome pessoal ou de um sujeito. Então, você já não vai utilizar o pronome do caso reto. Vai ser o outro pronome que a gente viu aqui. Beleza? Tomem cuidado. E nas duas últimas, você vai ler esse texto e aí vem a quarta questão e a quinta, que são objetivas. Na quarta, o trecho, elas logo caíram em desuso, o pronome destaque retoma. Repara que você tem que prestar atenção em quando ele está sendo utilizado esse pronome. Elas caíram em desuso. Tá? Procure no texto para você poder encontrar essa ideia. Na quinta questão, a palavra extirpou, que é onde eu deixei destacado aqui no texto, pode ser substituída sem perder o sentido por. Aí é um pouco de interpretação de texto, tá? E um pouco de revisão de sinônimos. Não é exatamente pronome que a gente está vendo aqui, é mais a questão de significante e significado. Né? Procura saber que palavra pode também substituir outra, tá bom? Resolvam no seu caderno, tire a foto e mandem para mim, ok? Valeu, galera!